Sejam bem-vindos a mais um Em Busca do Sagrado, um programa que você conhece sobre as religiões. Hoje vamos falar um assunto muito polêmico. É uma religião, agora tem muitas pessoas que não pensam que é uma religião. Então fomos a uma faculdade e saber o que as pessoas pensam sobre satanismo. Gente, por coincidência, na universidade nós encontramos uma satanista. Então, a gente nada melhor do que uma satanista para falar sobre sua religião, né? Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Amanda. Amanda. Então, queríamos saber mais sobre o satanismo. O que exatamente? Olha, primeiro, o que seria satanismo? Então, satanismo, existem várias formas de satanismo, né? A forma que eu sigo é o satanismo de LaVey, que a LaVey, inclusive, ele escreveu a Bíblia Satânica, que é um satanismo ateísta, ou seja, a gente não acredita em Deus, em Satã, nem em nenhum tipo de divindade. Satã pra gente é mais um símbolo. É um símbolo do ser humano, porque quando você olha o catolicismo, por exemplo, ele sempre é uma negação do ser humano, da vontade humana, e o satanismo, na verdade, ele vai contra isso. Ele quer, na verdade, é por isso que chama satanismo. É como dizer? É meio que o contrário. A gente se nega a seguir. Interessante, porque assim, a visão que as pessoas têm é que Satã, né, vem do demônio, de Satanás, e a visão é que isso é mal. Inclusive, temos algumas entrevistas que eu te convido para assistir com a gente e ver qual que é a sua opinião, o que as pessoas estão falando sobre o assunto. Okay. Pode ser? Pode. Olá, tudo bom? Olá, bom. Qual que é o seu nome? Rafael. Rafael. Sim. Rafael, qual que é a sua religião? Eu não tenho nenhuma religião, não. Cara, interessante. E justamente porque eu quero te perguntar sobre uma religião. O que você acha sobre o satanismo? Cara, eu acho muito da hora e, tipo, tem muita pessoa que tem muito preconceito, né? Tipo, satanismo deixa a pessoa de lado, mas não. E eu acho que, não sei se você viu, teve a primeira marcha a Satã em São Paulo, parece que foi esse ano passado. E aí muita gente entrou, reclamou. E você iria numa marcha dessa? Eu iria. Eu acho legal. interessante. E assim, o conhecimento que você tem sobre o satanismo? Você buscou, você leu sobre o assunto? Como é que é? Tipo, eu achei bem interessante, tipo, uma coisa que totalmente que é contra a religião católica, que eu já acho assim um pouco mais legal, que eu também não sou muito a favor da religião católica, desculpa. E é isso, é bem massa, os rituais, o culto mesmo, sim, eu vejo que tem alguns fundamentos bem loucos, mais voltados para o próximo e parecido que a própria religião. Você falou uma coisa interessante sobre os cultos, né? Se alguém te chamasse para ir num culto satânico, você iria? Demorou, lá, ou me chama que eu vou. É isso aí, Rafael, muito obrigado pela participação. Voltamos ao estúdio agora. Então, o que você me fala sobre isso? Primeiramente, né, a sua última pergunta, né, se alguém me chamar para um grupo satânico, a gente não faz isso, normalmente. Porque a gente tem essa... Como dizer? Existem 11 estatutos do satanismo. O primeiro deles é que você não vocifera sua opinião, esse tipo de coisa, a não ser que a pessoa queira ouvir. Então, eu não chamaria alguém pra ir num culto satânico comigo. A não ser que a pessoa demonstre interesse. Tipo, você é satanista, eu quero ir e tal. Vai falar, vem. E como o satanismo chegou a você? Você leu, você interessou sobre o assunto, conheceu alguém? Como que foi isso? Então, eu antes não sabia o que era satanismo, eu achava que era o que todo mundo acha, né? Que é culto a Satã, né? Anarquia. E eu sou ateia, então eu sempre achei, não vou ser essas coisas, né? Porque eu não acredito em nada, né? Mas aí eu fui ler, na verdade, eu comecei a me interessar, eu me interesso por coisas ocultas, mágicas, essas coisas, mesmo que eu não acredite, porque eu acho legal. Então eu fui ler sobre satanismo e eu descobri que, na verdade, é uma religião ateísta, que é uma religião, na verdade, que ela prega conceitos muito bons, individualistas, mas que, sabe, eu acho que se a sociedade aceitasse um pouco mais os conceitos do satanismo, a gente viveria muito melhor. É interessante você falar sobre isso, que nós
buscamos uma pessoa que falou justamente o que você está falando, sobre o satanismo ser ruim e apenas ligando ao nome de Satã, né? Vamos ver e ver qual que é a sua reação, o que você acha sobre isso, né? Olha lá. Opa, tudo bem? Olá, Qual que é o seu nome? Mayurie. Mayurie. Qual que é a sua religião? Sou espírita. Espírita. E o que uma espírita pensa sobre o satanismo? Eu acho assim que só pela palavra acho que é uma coisa muito ruim. Pelo fato de ser algo meio que dá as trevas, algo escuro. Nunca li sobre, não conheço pessoas, mas eu não concordo. Eu acredito que... Não acredito que tenha o Satã, o capeta, como as pessoas dizem. Eu acho que tudo é um envoltório de pensamentos negativos. Que o inferno é praticamente os pensamentos negativos da Terra. Interessante. Mas assim, igual você falou que nunca não pesquisou ou não conhece Sim. ninguém. Essa é a sua opinião apenas pelo nome? Sim, também não tenho vontade de conhecer. Não tenho. Porque... Ai, sei lá, ainda tenho a mente muito fechada nessa questão. Acredito que tem o meu Deus, eu acredito no meu Deus, não no meu, né, no nosso. Mas, tipo... E justamente essa seria a minha última pergunta. Se você iria num culto satânico se alguém te chamasse? Não iria. Não iria. Bom. Não, talvez até iria. Como eu queria levar pessoas assim para o lugar que eu frequento, que eu acho que é um lugar maravilhoso. Entendeu? Acho que tem uma energia super positiva lá. Então, ao mesmo tempo que, quem sabe um dia eu poderia conhecer o mundo dele, eu queria que ele conhecesse o meu também. Interessante. Oirê, muito obrigado pela sua opinião. Eu agradeço. Tá? Esse aí, voltamos ao estúdio. Então, acho que ela é um pouquinho contra. Eu só acho. Então, tá tudo errado. Assim, ela mesma, ela fala, né, que ela não sabe muito sobre o que ela tá falando, e exatamente ela não sabe. Primeiramente, que nem eu falei no começo do programa, satanismo não é sobre... Como dizer, como diz isso? Não é o culto a Satã, a gente não vai lá, tira a roupa, faz sacrifício humano, inclusive um dos 9... Aqueles rituais. Um dos os 11 estatutos satânicos é não machucar crianças e não matar animais, a não ser que seja para comida. Então, não. E deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo, as igrejas têm obras beneficentes. E vocês, tem alguma coisa também nessa área? Existe a Igreja Satânica de Lavey, só que não tem sede no Brasil. Sede mais americana. Para você fazer parte da Igreja de Satã, você tem que ser maior de 18 anos. Assim, você pode seguir o satanismo, tipo, ler a Bíblia. Mas por que etc. isso? Porque 18 é proibido? Não é que é proibido, é porque como existe um estigma muito grande em relação à religião, as pessoas que fazem, tipo, você não pode, por exemplo, eu sou filho de pais satânicos e meus pais estão me obrigando a ir pra igreja satânica, não tem isso. Você pode escolher e quando você tiver 18 anos você pode se afiliar à igreja, entende? Mais ou menos isso. Pra afiliar seu nome à igreja você tem que ser maior de idade. Interessante. Ó, temos mais uma opinião, eu gostaria de ver contigo e, mais uma vez, vamos ver a reação da nossa... Opa, tudo bom? Tudo bem? Qual que é o seu nome? César. César. César, qual que é a sua religião? Eu sou cristão, adventista do sétimo dia. Super interessante. César, eu gostaria de saber o que você pensa sobre o satanismo. Olha, é difícil dizer, não tenho muitas informações, mas eu acho que cada um tem a sua escolha e do mesmo jeito que eu espero que as pessoas me respeitem, eu também respeito. Se a pessoa quer ter uma religião diferente. Mas assim, você já pesquisou sobre o assunto? Conhece alguém dessa religião? O que eu já vi falar é muito internet, tem muita coisa, muita conspiração, essas coisas. Então, Tem nada preciso? Não. Então eu não posso criar uma ideia sobre esses vídeos Mas, que por eu vejo na exemplo, internet. se você conhecesse uma pessoa satanista e ela chamasse você para ir num culto satânico, você iria? Sinceramente não. Não iria. É interessante. César, muito obrigado pela sua participação. É isso aí, tá? E mais uma vez voltamos ao estúdio. Então. Eu tô impressionada, na verdade, que eu achei, porque normalmente quem é adventista, assim, seria bem preconceituoso, mas na verdade eu tô me surpreendendo bastante com as entrevistas. É que, pelo assim, digamos assim,
o conhecimento popular, o espírita seria muito mais aberto a uma nova opinião do que... Um adventista. Mas, Adventista. Pois é, surpresas que você encontra. Não, interessante. Então, temos uma opinião agora que é de uma judia para falar também sobre satanismo. Então, acompanhe conosco. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Qual que é o seu nome? Priscila Santos, Priscila Santos. Qual que é a sua religião? judaísmo. Judaísmo. Eu gostaria muito de saber o que uma judia pensa sobre o satanismo. Bom, como eu particularmente, acredito que o Satã é uma das muitas faces de Deus. Eu acredito que é legal se ter pessoas que se interessem por estudar e conhecer mais sobre essa parte que as pessoas consideram mais obscura de Deus, enquanto como tem outras religiões que cultuam, que estudam, que correm atrás dessa parte que é a mais boazinha, mais feliz de Deus, assim, eu acho que tem sim que ter pessoas que busquem essa outra face. É muito interessante, mas assim, como você sabe sobre isso tudo? Você pesquisou, leu sobre o assunto, conhece alguém que é satanista? Bom, eu não conheço, mas como o próprio nome já te leva para crer que é uma coisa, que é uma religião que busca o conhecimento sobre Satã mesmo. Então se alguém te chamasse para ir uma igreja satânica, você iria? Eu iria sim, com o estudo, obviamente. Se eu conhecesse, eu conversaria com essa pessoa para essa pessoa me explicar mais sobre a religião, sobre o que é. E aí eu com certeza iria sim. Interessante. Ó, Priscila, muito obrigado, tá? Gente, é isso aí. Voltamos ao estúdio agora. Pois é, né? Então, o que eu percebo de todas as entrevistas é que ninguém sabe nada sobre o satanismo. Uma coisa que eu percebi, que a gente foi numa universidade. Sim. Se julga que são pessoas que têm pelo menos um certo grau de escolaridade. Porque quando fala satanismo, a ideia que eu tinha que seria maioria contra. Sei lá, 80% não contra, é coisa do diabo, querem te jogar na cruz, alguma coisa desse intuito. É por causa da faculdade, a sociedade, ela já está preparada para isso? Como que você vê essa questão? O que eu vejo é que ninguém realmente sabe o que é, sabe? Então as pessoas ou elas escolhem ser completamente contra, ou elas escolhem ser, tipo, não sei, né? O que nem já aconteceu nas entrevistas, tipo, não sei. É que nas entrevistas, Sou a favor, contra, respeito. tinha uma pessoa contra, de verdade. E as outras eram mais... Não sei o que falar, sabe? Porque as pessoas não sabem de verdade o que é satanismo, elas não pesquisam sobre... Que nem quando você pergunta se elas já leram, se elas conhecem alguém, ninguém conhece ninguém. E é até engraçado, até as pessoas que falam que são, assim, a favor, legal, acho massa, elas também não sabem o que é. Você vê um aumento do número de pessoas ligadas ao satanismo hoje em dia? Nossa, eu não sei. Não? De verdade, não. Porque no Brasil, até porque não tem nenhuma ordem que junta isso no Brasil, mas nos Estados Unidos, que é onde tem a sede da igreja, são muitas pessoas, eu não sei. Mas eles sempre são retratados de uma forma bem estereotipada. Legal, é o seguinte, ó, muito obrigado. Tá acabando o nosso tempo. Ok. Então, assim, tem muita coisa pra te perguntar. Eu acho que é um assunto muito vasto, ainda mais que eu mesmo sou leigo e não sei nada sobre o assunto, né? Então, muito obrigado. Obrigada. Tá? E é isso aí, gente. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. E manda aqui pra gente o que você pensa sobre o assunto. Até a próxima.